Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo. 11 de fevereiro de 2026, a reunião entre Bibi Netanyahu e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, comandante e chefe do maior exército do mundo, terminou. Aqui estão os resultados. E o que poderia ter sido essas mais de 3 horas de reunião entre os homens mais poderosos deste planeta? Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Pitemos. Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo, obrigado por estarem aqui. A reunião terminou, as cartas, a partida começou, cada um dos jogadores pegou sua carta, seu assento na mesa e os números. As apostas foram encerradas. 3 horas de reunião entre Bibi Netanyahu e Donald J. Trump. 3 horas em que discutiram, em que falaram sobre as partes mais importantes. E quais são os termos em que Israel poderia aceitar ou não? Isso também é outro dos debates. Poderia aceitar ou não. Uma trégua? Não uma paz. Nunca haverá paz entre o regime iraniano e Israel. O regime iraniano fez muito mal a Israel. Não apenas o dano militar, mas também o dano de anos conspirando, financiando e preparando ataques como o de 7 de outubro. É isso mesmo. Família. Sejam bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora, um programa interessante, continuação do anterior. Agora, já que temos mais informações, temos mais dados. Evidentemente, o que está acontecendo, o que está se passando, Bibi talvez em pouco tempo, em algumas horas, estará a caminho de novo para Israel. Foi uma viagem relâmpago, foi uma viagem rápida, inesperada, uma viagem na qual não sabemos exatamente qual é o motivo, embora eu imagine qual seja. E aqui nós vamos dar pistas para vocês. Vamos explicar exatamente o que tudo isso significa, por que Netanyahu, por que ele foi até lá. O que Donald J. Trump pensa sobre isso? Vamos ficar impressionados com tudo isso, Por favor, família, deixem seus likes, seus comentários, são super importantes. Donald Trump afirmou que em breve haverá uma coletiva de imprensa de Donald J. Trump. Suponho, entendo, suspeito que essa coletiva de imprensa vai ser direcionada a falar precisamente sobre isso. Dentro de 1 hora, Donald J. Trump vai comparecer diante da imprensa para nos explicar, para nos contar o que vai acontecer com o Irã. Qual que é a próxima parte e por que o Irã não pode ter a arma nuclear? E mais coisas. Netanyahu chegou a essa reunião não apenas para ver um amigo, para explicar a todo um país, aos Estados Unidos da América, que a luta entre o bem e o mal não diz respeito apenas a Israel, diz respeito a todo o planeta. E que se hoje essa ameaça não for eliminada, a do regime iraniano acabará chegando às portas dos Estados Unidos da América. Não é nenhuma fantasia, é uma realidade autêntica. Nos últimos anos, esse regime, o regime dos ayatolás, foi tomando o controle e estabelecendo bases de operações em países como Venezuela, Colômbia, Argentina, México, Cada vez mais cerca. Estados Unidos da América. Alô? Houve operações de inteligência para desarticular todas essas ameaças, mas em alguns casos, às vezes falharam e, infelizmente, inocentes acabaram pagando pelos erros de segurança dessas grandes potências.
Agora não é momento para falhas. Não se pode cometer outro erro como o de 7 de outubro, como os atentados da AMIA e da Argentina. Agora é um momento especial. É um momento em que é preciso tomar decisões. Decisões difíceis. Com os Estados Unidos ou sem os Estados Unidos, tanto faz. Israel tem clara a sua soberania. Qual é a sua prioridade e o que precisa fazer para prevalecer sobre a tirania do regime iraniano? Donald Trump prometeu aos manifestantes que saíssem às ruas que a ajuda estava a caminho. Se essa ajuda estava a caminho, eles já estão esperando há um tempo e não podemos deixá-los na mão. Isso não é o que a América faz. É isso que torna a América grande. Estar sempre do lado certo da história e apoiar povos que querem se libertar da tirania. A Venezuela é um deles. Os cristãos na África. Israel em Gaza. Irã no mundo. É o mesmo Donald Trump que lançou um ataque na Operação Martelo da Meia-Noite. Agora não precisamos só de um martelo. Queremos toda a loja de ferramentas. Martelos, pás, alavancas, pincéis, furadeiras. Precisamos de tudo. Tudo para acabar com um regime que se preparou durante anos. Que investiu seu orçamento, o orçamento que deveria ser destinado à sua população civil, em hospitais, escolas. Melhorar a qualidade de vida deles em construir mísseis que custam milhões de dólares para matar seres humanos. Que ninguém se esqueça disso. Legendas criadas por Dima Torsok. Eles falam de paz, amor e de uma fé que não... A humanidade? A realidade é que eles usam a religião para justificar seus atos. Vocês estão vendo bem aí? O que Donald Trump disse sobre esse assunto? Depois dessa introdução, quero dar as boas-vindas a vocês, como eu dizia aqui, ao Estratégias Militares, o seu canal de informação. Vamos conectar tudo o que está acontecendo? Uso o Flight Radar para acompanhar os movimentos de última hora e informar vocês sobre o que está acontecendo. Anuncio que a religião, esta noite... Pela primeira vez em Estratégias Militares, nós vamos entrar de cabeça no tema que eu prometi. Na semana passada... eu avisei que haveria consequências. E eu digo como Marco Rubio. Quando Donald Trump diz que algo vai acontecer, realmente acontece, mas as pessoas não levam a sério. Quando eu digo que algo vai acontecer, e acho que normalmente as pessoas não levam isso na brincadeira. Prometi na semana passada que iríamos falar sobre o México. Bom, chegou o dia. Hoje vai ser o dia em que, além disso, os Estados Unidos da América vão começar as operações militares contra o cartel. Não percam daqui a pouco aqui em Estratégias Militares na exclusiva Operação México. Me desculpe. Cada um escolhe o que faz nesta vida. Vamos para o mapa, como estão agora mesmo os céus. Como estamos? Agora coloquei o cursor maior para vocês verem. Sempre escuto as sugestões de vocês. Aliás, quero cumprimentar uma pessoa, vai ser incrível para mim. Quero mandar um abraço para uma pessoa que hoje estava em um shopping na Espanha, descendo umas escadas e estava com seu telefone assistindo Estratégias Militares. Por favor, quando descerem as escadas rolantes de um shopping, não assistam a este programa, para não correrem o risco de cair. Tenho olhos em todos os lugares, me disseram isso. Um abraço para esse seguidor, muito obrigado por assistir ao nosso canal. Impressionado, hein? Impressionado. Bem, aí estão.
Os envios continuam, um atrás do outro, um atrás do outro. Isso não para. Vão e vêm de todos os lados, da Armênia, do Azerbaijão. Estão cercando o Irã. Irã cercado. Impressionante, né? Reparem que o avião que estava há horas fazendo exercícios com grupos de operações especiais sobre a Inglaterra ainda está lá. Eles continuam dando voltas. O que temos sobre o Atlântico? Vamos dar uma olhada. Um avião que vai cruzar diretamente, nem mesmo parando no Reino Unido para descansar. Este Super Hércules já cruzou também. Vamos dar uma olhada. Oi, como vão as coisas no México? Eu já estou querendo começar outro programa, estou falando sério. Legendas feitas por Dima Torzok. Ai, México, México, minha nossa, o que vai acontecer? É que eu não quero começar ainda. Vamos guardar o assunto México agora, depois. A gente entra no assunto México, porque vai ser bom, vai ser muito bom o México. Enfim. Donald J. Trump, o que ele disse sobre a reunião com Vivi? Primeiras impressões e comentários. Vivi. O que você fez, Vivi? O Twitter se tornou o porta-voz de muitos países, incluindo os Estados Unidos. Passamos por aqui estamos. Acabei de me reunir com o primeiro-ministro israelense Netanyahu e vários de seus representantes. Foi uma reunião muito positiva. A excelente relação entre nossos dois países continua. Não foi feito nenhum acordo definitivo, exceto que insisti para que as negociações com o Irã continuem para ver se é possível chegar a um acordo. Se for possível, informarei ao primeiro-ministro que essa será minha preferência. Se não, simplesmente teremos que ver qual será o resultado. Da última vez, o Irã decidiu que era melhor não chegar a um acordo e acabou recebendo um golpe à meia-noite. Isso não funcionou para eles. Esperamos que agora sejam mais razoáveis e responsáveis. Além disso, conversamos sobre o enorme progresso que está sendo feito em Gaza, na região em geral. Será que realmente há paz no Oriente Médio? Obrigado pela sua atenção neste assunto. Continuação a seguir. Esta é uma mensagem política, é uma mensagem diplomática, não é a realidade. Por favor, que ninguém se engane. Não há paz no Oriente Médio enquanto houver um regime que está apontando mais de 2.000 mísseis balísticos para um país chamado Israel. Eu não considero isso paz, nem acho que seja paz, mas se eles acham que sim, eu respeito, embora não concorde, não concordo. Porque além disso, se houvesse paz, não estariam se preparando para uma guerra. E é que os preparativos mostram isso. O número logístico, as forças, os números estão aí, e isso parece mais que estamos ganhando tempo para lançar o ataque contra o Irã. O Irã, que não é estúpido, sabe disso e sabe que não vai renunciar ao seu programa nuclear. Eles sabem que o programa nuclear deles é 100% necessário, que o programa de mísseis balísticos deles também é 100% necessário, porque eles sempre têm que justificar lançar um ataque contra alguém e que isso não vai ser possível. E como todos nós sabemos que isso não vai ser possível. E já conhecemos a mentalidade do Ayatollah e seu séquito, o Arijani, Moghadam. E todas essas pessoas, como já sabemos, no que pensam, no que eles priorizam dentro de suas necessidades nacionais. Sabemos que vai haver um ataque. Aliás, eu acho que Vivi foi até lá e disse algo bastante interessante. Eu acho que Vivi deve ter dito: Donald, somos amigos, você me conhece bem. Além disso, mesmo com um acordo com os iranianos, você sabe disso. Se eles não desmantelarem o programa nuclear e não desmantelarem os fios dos mísseis, as lançadoras e os mísseis, e o programa de mísseis, e de fato, se eles pararem de financiar o Hezbollah, eu vou atacá-los. Você pode fazer o que quiser, assinar o que quiser.
Me parece bem, mas eu tenho um país, tenho uma responsabilidade, sou líder de um país e os mísseis vão cair em mim, não em você. E acho que Donald Trump deve ter entendido, pelo menos se ele não entendeu, Marco Rubio entendeu, ele deve ter entendido. O secretário da Guerra e parte do gabinete também deve ter entendido. Haverá alguns que são críticos, evidentemente, há alguns que são críticos e que não querem que seja lançada uma operação militar contra o Irã, há outros, evidentemente, que sim, que apoiam. Ou seja, há uma divisão clara dentro do Partido Republicano sobre se deve ou não atacar. Mas nesse tema, no tema da derrubada do regime iraniano, aí eu acho que não há uma divisão tão grande como em outros temas que poderíamos imaginar. Ao longo da história houve isso, por isso é importante. Família, somos 5.000 e precisamos de muitos likes. Temos que compartilhar essa live, na verdade faz dias que não compartilho no Twitter, vou compartilhar agora mesmo, essa live que estamos fazendo neste momento. E para mim parece interessante, muito interessante. Isso porque o futuro de Israel, da região, do mundo inteiro, faz parte do que estamos falando agora mesmo. Existem vários cenários possíveis, vários. Temos um cenário em que Donald Trump decide lançar um ataque sozinho, sem envolver Israel de forma alguma. O Irã responde, lança um ataque contra Israel. Israel se junta ao ataque e juntos derrotam o regime. Esse é o cenário, um cenário número 1. Podemos considerar outro cenário? Donald Trump, Netanyahu, Israel e Estados Unidos lançam um ataque conjunto para derrubar o regime. É uma guerra aberta, com mísseis lançados dos dois lados. Até que isso pare. Haveriam outros cenários possíveis para essa história. E depois temos outro cenário. Este talvez seja o mais complexo. Trump assina um acordo com o Irã. Um mau acordo, sem dúvida alguma. Negociar com o Irã é uma perda de tempo. Muita gente dentro do Partido Republicano já disse isso. Israel decide lançar um ataque sozinho. Arrastando os Estados Unidos da América para esse ataque. Isso afetaria as relações de Donald Trump com Netanyahu? Seria um antes e um depois, sem dúvida alguma. Eu me lembro do último dia da guerra, quando o Irã, fora do tempo, lançou uma salva de mísseis que matou israelenses. Netanyahu deu a ordem para os aviões eliminarem o Ayatollah. Naquela manhã, os aviões iam procurar o Ayatollah onde ele estivesse. Trump soube disso e, pelas redes sociais, numa espécie de dar ordens a Israel, disse para eles darem meia volta. Israel pode aceitar isso uma vez. Pela amizade que tem com Trump, por tudo o que Trump fez por Israel desde que assumiu o poder neste segundo mandato, por todo o apoio à guerra em Gaza e pelo que está acontecendo, Israel não pode repetir o mesmo erro. Se for preciso atacar, vai atacar. Eu acho que foi isso que Bibi foi dizer, foi isso que ele foi dizer. Nós pagamos pelas nossas armas, somos aliados, somos seu melhor aliado. Somos parte do povo norte-americano, muitos dos nossos cidadãos têm nacionalidade americana e você, assim como eu, tem a obrigação de protegê-los a todos, a todos. E com o Irã não dá. E além disso, é que o próprio Trump, no começo de... Durante as manifestações, falei, vocês precisam ir às ruas e protestar, não deixem de agir. Agora todo esse sangue derramado, mais de 30.000. Eu já ouvi números assustadores de 90.000 pessoas mortas nas manifestações. É uma coisa completamente insana. E que não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Quero lembrar, faço um parêntese, agora que me lembrei de algo, quero lembrar aqui estratégias militares. Agora não. Transmite no TikTok todo o programa que vocês estão vendo no TikTok,
ou todo o conteúdo que vocês veem no TikTok é ilegal. Já foi iniciado um processo legal para denunciar isso? Os copiadores de conteúdo que vocês estão usando, eu aconselho que parem de fazer isso. Transmitimos só no YouTube e Twitch. Vamos fazer isso no TikTok na hora certa. Digo isso porque não quero que ninguém seja banido ou receba denúncias, mas... já está aí o assunto, eu já estou totalmente desligado e coisas vão acontecer. E eu posso mostrar para vocês vários canais que já foram fechados. Quem quiser transmitir nosso conteúdo, me mande um e-mail. Conversamos numa boa, só gosto de controlar o que falamos. Porque depois cortam pela metade e vão tirando pedaços sem permissão nenhuma. Voltando ao assunto, Netanyahu. Ele se reuniu primeiro com Marco Rubio, o que acho que foi positivo. Primeiro teve um primeiro contato com o secretário Marco Rubio. Eles se dão bem, ele explicou a situação, Marco. Será que entendeu as necessidades? Marco é um dos mais ouvidos por Donald Trump nesse tema. Agora o que resta saber é... bom, são várias coisas, evidentemente, são várias coisas. Como e quando? Como e quando? Aqui é onde eu vou lançar algo que talvez vá decepcionar um pouco as pessoas. Daqui a 6 dias começa o Ramadã. Os Estados Unidos precisam de outro porta-aviões. O ônibus só estaria disponível daqui a 2 semanas, mesmo apressando muito. Em poucas semanas o ônibus poderia ser enviado, mas... normalmente, quando eles terminam o exercício que estão fazendo, agora que é o exercício de preparação para o lançamento. É dado um mês de férias para a tripulação para que possam se despedir das famílias e possam, bem, relaxar. As missões de um porta-aviões são missões grandes. Se isso mudar, ou seja, se pulamos esse descanso, o ônibus estaria disponível em cerca de 2 semanas para iniciar a operação. Também poderia acontecer que durante o trajeto até o Mediterrâneo, o ônibus vá fazendo essas operações. Do que estamos falando agora mesmo, quero mostrar algo para que vocês entendam, isso é exclusivo para vocês. Vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar. De verdade, não vão. A questão do porta-aviões... bem, agora mesmo, enquanto estamos conversando, o porta-aviões Bush está realizando operações aéreas nesta área. P-8 Poseidon. KC-46 Pegasus. KC-46? Nesta área aqui, no norte da Flórida, estão sendo realizadas operações preparatórias. Está acelerando o processo para que seu porta-aviões, cuja base habitual fica em Norfolk, esteja pronto o quanto antes. E que agora tem que pisar no acelerador para ser enviado ao Oriente Médio, acelerou o processo. Quer mandar o Ford? Mas o Ford está ocupado. O Ford está agora mesmo no Mar do Caribe, e o Ford está ocupado, porque além disso está chegando ao final de sua missão. Há eventos que ocorrerão em Cuba e no México. Cuba e México, por isso não podemos enviar o Ford.
O ônibus que além disso seguiu rumo ao sul saiu de Norfolk. Esta é a base de operações da maior marinha da costa leste dos Estados Unidos da América. Aqui é onde, bem, ficam os porta-aviões. Vemos aqui algumas imagens que não são atuais, são imagens de arquivo de satélite. Vemos destroyers, vemos navios anfíbios ou porta-aeronaves, esses que vemos aqui. Acho que este é o Iwo Jima, porque tem um Harry. Acho que é o Iwo Jima. Temos outro número de aeronaves. Tinha ali um cruzador. Ticonderoga, a destroyers da classe Arleigh-Burke. Bom, desses tem aos montes. E Ticonderoga também tem aos montes. Temos também submarinos. Esta é uma das bases mais importantes da Marinha dos Estados Unidos da América. É realmente uma cidade, isso aqui é uma cidade completa só para a Força Naval dos Estados Unidos da América. O ônibus saiu de lá, seguiu rumo ao sul. Giramos assim, vemos desse lado e estaria sobre essa zona de operações. Pois bem, realizando ali seus exercícios. Ramadã, começa em 7 dias, 6 dias. As datas, este ano do Ramadã. Vamos conferir, acho que vai até 17 de março, vamos confirmar isso quinta-feira, 19 de março. Porta-aviões que ainda tem 2 semanas de treinamento e mais 1 semana e meia cruzando o Atlântico. Estamos agora mesmo terminando a semana de 9 de fevereiro. Estamos no meio da quarta-feira, ainda estamos aí. Falamos do dia 16, seria mais 1 semana. Semana do dia 23, mais 1 semana. 1, 2, 3, indo até 2 de março. E a semana do dia 9, que iria até o dia 15. 15, sendo 16 e 17 de março, segunda e terça-feira. Eu coloco aí só para deixar registrado. Os Estados Unidos não precisam respeitar festas religiosas para atacar um inimigo que talvez nem haja assim. Na verdade, é mais por causa dos aliados dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Jordânia. Eles não gostariam de ter que realizar operações militares durante o mês do Ramadã. É um mês em que há muitos viajantes para Meca e Medina, porque acontecem as viagens de peregrinação. Os voos poderiam ser afetados. Economicamente, os voos teriam um impacto muito negativo para a Arábia Saudita em termos de preparação militar. As pessoas gostam de jejuar nesses países, jejum durante o dia, à noite se come, não é? E não seria o cenário ideal. Depois, no Irã, o Ayatollah sairia dizendo que nos declararam a Guerra Santa no mês sagrado do Ramadã e que essa batalha será até a morte. Porque o profeta Maomé lutou durante o mês do Ramadã. Por exemplo, eu estou tentando dar sentido a todas essas elucubrações que estou trazendo aqui. O que fizemos nessas 4 semanas? O tema das negociações segue. Continuam conversando, divagando, indo para cima e para baixo. Vão chegando mais forças militares, vai se acumulando mais material e quando já tivermos tudo, abre-se a caixa de Pandora. E Ramadan Karim, dizer parabéns. Acabou o Ramadã. Todos de volta ao trabalho e para frente depois. Também, em termos de segurança dentro de Israel, o Ramadã sempre é um ponto crítico dentro da segurança do Estado, porque durante o mês do Ramadã acontecem atentados. Os jihadistas consideram que cometer atentados durante o mês do Ramadã traz uma recompensa maior. São coisas deles. Isso não é algo que a religião diz. Por favor, que ninguém pense que eu tenho algo contra qualquer religião, porque eu não tenho. Cada um tem a sua, e isso é algo pessoal. É um direito humano, é intransferível. E a relação de Deus com cada um é um problema de cada um. Eu tenho a minha, cada um tem a sua.
Além disso, só estou dizendo que a mentalidade do jihadista, neste caso, usa a religião para justificar seus atos de violência contra os outros. E supostamente recompensa ainda mais a realização desse tipo de ação no mês sagrado do Ramadã para os muçulmanos. É a única coisa que xiitas e sunitas compartilham na história, ou é uma das poucas coisas que compartilham em termos de celebração religiosa? Existem muitas outras festas que eles não compartilham ou que não concordam quanto à metodologia. Mas no Ramadã sim, no jejum sim, e é um mês que sunitas e xiitas compartilham. Depois também temos outra das histórias importantes nesse tema do qual estamos falando agora. Vou colocar aqui um pouco de informação e vocês vão ver. Há um país que também é fundamental nessa história. Sabemos que o Catar é super importante. A base de Al-Udeid, essa base que vemos aqui, sabemos toda a importância que temos nesse lugar. Mas depois temos outra situação destacável. Destacable. Sim, temos outra situação destacável que não podemos ignorar. A principal base naval dos Estados Unidos não está no Catar. Não está no Catar. Onde está Bahrein? Aqui? A base da frota norte-americana fica no Bahrein. O Zedcon não está em Al-Udeid, no Catar, está no Bahrein. O que está acontecendo com o Bahrein? Que a maioria da população é xiita. Mas o monarca, a monarquia do Bahrein, é sunita. Se eles lançarem uma operação dentro do Irã durante o mês do Ramadã contra os iranianos, pode haver certas revoltas dentro do Bahrein. Eu estive lá uma vez, é bonito. Eles têm aqui umas ilhas muito fofas que estão construindo ali no mar. Eu não sei disso, no dia em que houver um tsunami, o que vai acontecer talvez seja salve-se quem puder. Mas enfim, Bahrein é talvez um dos países da região dos Emirados, não é um emirado. É uma extensão da Arábia Saudita, é uma ilha, e além disso está conectada por uma ponte com a Arábia Saudita. É a fronteira entre ambos, o Reino do Bahrein e o Reino da Arábia Saudita. A monarquia é unha e carne. Na verdade, quando há protestos, eles enviam o exército da Arábia Saudita para apoiá-los. É um país pequenininho. As coisas são como são, se movem como se movem e acontecem como acontecem. Nós ocidentais não entendemos isso porque nossa cultura, filosofia e forma de entender a vida são completamente diferentes da desses países. Não quero que seja igual. Esta é a Ilha dos Peixes, é alucinante. Quando tem dinheiro, tudo vale. Nesses lugares tudo vale. E claro, o que eles querem é ter tranquilidade. Por isso mesmo, esses países, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, eles não querem se envolver na briga porque dizem que vivemos em um nível de vida muito alto. Não queremos empobrecer nossa população. Em uma guerra contra o Irã, pelo menos eles não desejam isso. Eles vão acabar sendo arrastados, queiram ou não, isso está claríssimo, que vão ser arrastados com essa história. Mas, claro, é um mês complicado, então eu sei que tínhamos uma janela de oportunidade. No começo do mês, não estava tudo preparado. É preciso treinar as tripulações, é preciso enviar o porta-aviões, é preciso assegurar diferentes pontos da fronteira. E isso leva tempo. Não faria mal aos Estados Unidos da América
Um mês a mais de preparação não faria mal para eles, mas cuidado. A cada dia que passa. Irã fica mais forte. Irã vai recebendo coisas da China. Já recebeu sistemas de guerra eletrônica da Rússia, que já localizamos. Estou preparando um programa. E também é um risco. É um risco que... O Irã lança um ataque surpresa. Se o Irã souber que o plano é atacá-los, eles vão atacar. Por isso agora Bibi foi até lá. Trump disse que as negociações continuam, que está tudo bem, que vamos continuar conversando. É justamente para evitar o lançamento de um ataque surpresa do Irã. Eles também não querem arriscar lançar um ataque se não souberem que vão destruir o regime. O Irã ainda não sabe realmente quais são os planos dos Estados Unidos e de Israel. É um ataque como a Guerra dos 12 Dias, é um ataque total para derrubar o regime. Eles não sabem, e esse desconhecimento os leva a pensar que, se eles lançarem o ataque, primeiro podem provocar uma resposta completa que derrube o regime. Talvez seja isso que querem evitar. Bem, vamos ver imagens, Aí está. Marco Rubio, viverei tão longe. A equipe de Vivi e Marco. Israel entra na mesa da paz, documento assinado. A mesa da paz é algo que pode substituir as Nações Unidas em alguns anos. As Nações Unidas são um organismo que já está fora do espaço-tempo no futuro deste planeta. Isso foi demonstrado com todos os seus erros, escândalos, corrupções, e agora os Estados Unidos têm um novo projeto. Netanyahu se juntou. Mas reparem, o rosto de Vivi sorrindo. Marco Rubio sério. A situação está tensa porque cada um tem seu interesse, cada um tem seus interesses. Eu comentava isso há pouco com Ariel Kanievski e Marcelo Kisielski no canal do Marcelo. Inscrevam-se no canal, recomendo assistir, o programa foi muito completo. Do meu ponto de vista, vimos diferentes pontos de vista, diferentes posições, eles de Israel, eu de fora, o tema político, a situação que existe. E eu vejo além de tudo isso. O que eu vejo quando olho para o Irã é de que, até pouco tempo atrás, a Venezuela era um dos principais fornecedores de combustível para a Rússia e para a China. Porque a Rússia tem petróleo, que ninguém se engane, mas para a China era um dos principais. E facilitadores de combustível é de fato em troca, a China fornece combustível para seus mísseis. Isso foi o que explodiu aqui antes da Guerra dos 12 Dias, uma semana em Bandarabas. Tivemos aquela mega explosão de centenas de contêineres e coisas dessas que explodiram ali embaixo no terminal de carga. E foi por aqui, sim, por este lugar, aqui foi a catástrofe do combustível para os mísseis. Alguém deixou cair um cigarro, como eu sempre digo, um churrasco. E eu acho que os Estados Unidos enxergam além de tudo isso. É verdade que eles querem acabar com o regime? Eles sabem que mais cedo ou mais tarde, em algum momento da história, esses mísseis vão ter capacidade de chegar facilmente aos Estados Unidos. É questão de tempo, pois eles já possuem tecnologia para lançar satélites ao espaço. Esse tema está bem avançado para eles.
No Centro Espacial Khomeini, aquele lugar que vimos outro dia com a estreia que fizemos, reestreia de um programa bastante interessante que eu gosto muito. Sabe que a longo prazo vai ter que enfrentar o Irã. Não cara a cara, evidentemente, mas vão ter que gastar uma fortuna em mísseis antiaéreos para parar as ondas de mísseis que vão chegar até a Flórida, Washington e muitos outros lugares. Os Estados Unidos não querem ver seu país sendo alvo de mísseis balísticos, como ocorreu em Israel. Aquelas luzes caindo do céu, que pareciam vir de outro planeta, uma invasão de alienígenas. Bom, a verdade é que isso é muito legal no filme Independence Day, mas na realidade nenhum país gosta de ver esse tipo de coisa caindo, Israel. O primeiro que não gosta, então aí temos um ponto, mas além disso. Legendas feitas por Dima Torzok. Se provocarmos a queda do regime do Ayatollah e temos o controle do petróleo, a China fica sem combustível. A China vai ter que comprar petróleo pelo preço de mercado. Eles não serão mais tão competitivos nem conseguirão inundar o mercado com produtos tão baratos. O refino dos plásticos, PVC e todas essas coisas já não vai sair tão barato para eles. Eles precisarão cortar o orçamento militar. Coisa que pode interessar muito aos Estados Unidos da América. Um dos motivos pelos quais fizeram essa questão da Venezuela é para evitar que vendam para a China e para a Rússia. Vocês já conhecem a foto fantasma que estão usando até no Oceano Índico? Este é outro ponto importante. O controle da gestão do potencial de hidrocarbonetos que o Irã possui, que é um dos mais poderosos do mundo, junto com a Venezuela. E já teriam asseguradas ou marcadas as linhas de abastecimento mundial para o resto da história. Praticamente isso deixaria a China e a Rússia em uma posição enfraquecida, evidentemente, e traria uma era ou um período importante de tranquilidade. Em toda a região do Golfo Pérsico, com preços acessíveis, o preço do combustível poderia cair bastante. A Arábia Saudita, por exemplo, não se interessa por uma grande queda no preço do combustível, pois lucraria menos. Mas há outro tipo que não se interessa de jeito nenhum. Que o embargo seja suspenso no Irã, e esse é a Turquia. Embora sejam inimigos porque são mesmo, cada um tem seus interesses e cada um quer ser a potência regional dessa parte do mundo. Neste momento, a maioria dos oleodutos e gasodutos que vêm do Catar e os oleodutos que vêm da Arábia Saudita, do Iraque e de outros países cruzam a Turquia, e da Turquia chegam à Europa. Mas o que poderíamos ver aqui é que se o Irã sair desse embargo, hipoteticamente, eles não precisariam mais passar lá. Esses oleodutos pela Turquia podem passar por uma rota muito mais ao norte, evitando o espaço da Turquia, entrando pelo Mar Negro e chegando diretamente à Bulgária, Romênia. Uma série de projetos que são bastante interessantes. Há outro projeto também para o futuro, que é outra das coisas que deixa a Turquia muito nervosa, que é a construção de sistemas de transporte de hidrocarbonetos que passem pela Arábia Saudita, Jordânia e Israel, diretamente para o Mediterrâneo em direção à Grécia, pulando evidentemente toda a situação turca. Isso os deixa muito nervosos e por isso eles estão sempre pressionando com relação a Chipre, porque Chipre seria uma estação base para esse tipo de transporte que depois seguiria até a Grécia e o resto da Europa. Isso interessa muito a Grécia, por isso ela tem apoiado Israel ultimamente. Se vocês perceberem, a guerra não é travada apenas com armas, também é travada com a economia e com a estratégia, e isso é pura estratégia. O que estamos vendo agora é um dos maiores exemplos de geoestratégia que existem na humanidade ou que vimos nos tempos recentes. Quando o Bibi volta? Bibi vai voltar muito em breve, Netanyahu vai voltar muito em breve para Israel, ele vai voltar com a mochila cheia de informações. Ele terá apresentado mais informações sobre os riscos do programa nuclear iraniano e sobre a questão dos mísseis. E ele deve ter deixado isso muito claro. Trump deve ter dito que precisamos esperar um pouco. Bibi deve ter dito que não. Sim, eu espero o que você quiser.
Mas se eu não me convencer com o que você fizer, eu não vou aceitar. Que se for como aconteceu da última vez, a Guerra dos 12 Dias. E no final acabou levando Trump a lançar o ataque sobre Fordó e sobre Natan. Israel tem seus métodos, alguns melhores que outros. O ideal é que seja algo conjunto, consensuado. Que no final vai ser assim, no último momento. Vai ser porque os iranianos não vão ceder. Com isso, é praticamente uma guerra garantida de qualquer jeito do Irã contra o resto dos países da região. Acho que isso está claríssimo. Então é isso aí. Netanyahu, Bibi, Bibi, Netanyahu. Um homem, mas com duas formas, a noite e o dia. O Bibi. Chuva forte em Israel e chuva forte fora de Israel. É impressionante. Mas tudo bem, eu acho que ele vai se sair bem. Eu acho que Bibi vai se sair bem. E que eles... E elas, porque tem mulheres que carregam isso em suas mãos, a liberdade do povo de Israel. Elas vão fazer isso. Genial. Família, curtam e comentem. Estamos ao vivo em Estratégias Militares. Dê uma força para o canal, compartilhamos o que estamos falando, o que estamos vendo agora mesmo e que, cara, é importante, bastante importante. Super importante. Isso. Vamos ver o que acontece. E até onde somos capazes de chegar. Aliás, em casa tudo continua igual. O Eitan, o veículo blindado de infantaria leve, entrando em Judeia e em Samaria hoje mesmo. Isso é tudo sobre os temas. O que vai ser feito lá? O que vai acontecer lá? Isso está cheio de mistérios, vamos resolvendo cada um deles, não é? O que vai acontecer na Judeia e em Samaria? O que vai acontecer em Gaza? Eles vão se desarmar ou não? Isso veremos amanhã, vamos falar sobre isso amanhã. Família, vou preparar rapidamente as coisas do México porque não quero perder isso. O que aconteceu? E vamos ver se Cláudia Symbol entra em razão. Nos vemos no próximo programa aqui em Estratégias Militares. Um abraço.